Capítulo 36. Jezabel, por Fabiane Belling-Lukov. Eu mato todos que me desafiarem. Acabo com a vida, com o rastro deles. Altiva sentou-se em frente ao espelho, buscando conter a raiva. Respirou fundo e pintou os olhos, prendeu o cabelo. Tentou fazer tudo vagarosamente, para recobrar a calma. Vaidosa, olhou-se no espelho. O vício da juventude a abandonara aos poucos, ainda que seus olhos continuassem com aquele brilho. Decadente, uma voz gritou dentro de sua cabeça. Não, decadente nunca, respondeu em voz alta para si mesma, para espantar aquela ideia. Orgulhosa, lembrou-se. Rainha. É isso que sou. Rainha. E como rainha, levantou-se e foi até a janela receber um indesejado convidado. Desgraçado, falou entre os dentes ao ver Jeú atravessar o portão do palácio. Como vai Zinri, assassino de seu senhor? Gritou do alto da janela de seus aposentos, provocando o visitante. Mal teve tempo de falar quando sentiu que a empurraram. Caindo, teve a impressão de que tudo acontecia muito devagar. O chão parece tão longe, pensou. Não lembrou de clamar a Baal. Seria inútil. Nem fogo nem água. Ele não a salvaria. Com um baque surdo, seu corpo encontrou o chão. Antes de entender o que havia acontecido, o cavalo a pisoteou. Vermelho. Sempre foi sua cor favorita. Todo o sangue que verteu de suas mãos, agora eram milhares de pingos na parede. Afogada na própria maldade, fechou os olhos quando viu os cães se aproximando. Os significados mais atribuídos ao nome Jezabel são adoradora de Baal ou não exaltada. Ela foi uma princesa fenícia que, por arranjos políticos, casou-se com o rei israelense Acabe. Jezabel perseguiu os profetas de sua época e levou Acabe a levantar altares a outros deuses. Além de ser mencionada em 1 Reis, também aparece no livro de Apocalipse. Capítulo 37. Gomer, por Débora Ottoni. Não tenho outros deuses além de mim. Êxodo 23. Ele sempre me leva de volta. Eu sempre tropeço na mesma pedra. Ele sempre me levanta de volta. Eu me acostumei. Estou segura no meu jeito de viver, de ver o mundo, de fazer as coisas. Mas agora, ele diz que eu tenho algo a ensinar a um povo. Eu não pedi essa função, essa responsabilidade, esse papel. Ele via alguém em mim que eu mesma não conseguia enxergar. Mãe, esposa dedicada e fiel? Eu tenho minha própria história e estou bem com ela. Mas ele sempre me leva de volta. Ele não me leva à força. Ele vem e me levanta com tanto carinho. Essa insistência me constrange. Eu dou valor ao que me prometem. Me escravizo porque ter mais um pouco, deslumbrar mais um pouco, vale a pena. Em tempos prósperos, cada um tem seu Deus. Cada um é seu próprio Deus. Eu me deixo ser usada, me desgasto. No fim do dia, recolho o que é meu. Em tempos prósperos, não há coletividade. O amor é artificial. Ele vem. Ele veio mais uma vez. Ele gastou todo o seu tempo, seu dinheiro. Deixou de fazer o que tinha que fazer. E eu só penso em fazer coisas para provar meu valor. Ele veio mais uma vez. E ele me amou. Ele sabia do meu pior momento, do meu pior segredo. Ele me levantou do chão imundo. Ele não se importava com minha sujeira. Ele só queria me amar. E esse amor transformou o que era desfavorecido em amado. Porque é isso que o amor faz. Ele nos faz completos, apesar de imperfeitos. Completos uns nos outros, pertencentes. Nenhum outro prazer ou coisa disponíveis nessa terra. Nada que a gente pode conseguir fazer ou ter. Só esse amor consegue nos enxergar por completo e vir. E ele vem. Os relatos sobre Gomer podem ser encontrados no livro do profeta Oséias. Seu nome significa completo, perfeito, acabado. Capítulo 38. Um roteiro por Sarepta. Fome, milagre e vida eterna. Por Andréa Coutinho Lubac. Cena 1. A vida adulta tem me ensinado um pouco mais sobre a arte da hospitalidade. Como uma virtude de múltiplas vias, de um lado temos quem acolhe e do outro quem é acolhido. O aprendizado mais valioso dessa equação para mim
Foi quando pude compreender que não tem nada a ver com mesa farta, luxo, conforto e facilidades. Tampouco tem relação com casa limpa, toalha cheirosa, colchão individual para dormir. Ser hospitaleira é sobre receber com o que temos e, assim, exercitarmos a prática da presença de pessoas. Cena 2. Para nos ensinar sobre isso em loco, ninguém melhor do que a ousada viúva de Sarepta. Ela que, apesar dos poucos registros e evidências sobre a sua jornada de fé, nos sinaliza algumas verdades facilmente negligenciadas nos tempos nos quais vivemos. Vamos imaginar essa cena? Uma mulher, mãe, pobre e viúva, em um período escasso de qualquer indício de chuva. O cenário era caótico, seca extrema e riachos vazios. A cidade de Sarepta era localizada em Sidom, uma região ao norte de Israel e marcada por uma identidade pagã. Foi lá que o então profeta Elias se refugiou. Em um movimento de fuga, sob o comando da voz de Deus, o fugitivo chega à porta da cidade e logo avista uma mulher emparelhando lenha para fazer fogo. Cena 3. Olá, senhora. Seria muito te pedir um pouco de água e um pedaço de pão? Já faz algumas horas que tenho caminhado, procurando um lugar para repousar, disse Elias, com uma voz cansada. Oh, meu senhor, água eu até tenho, mas pão eu vou ficar em dívida. Tudo o que tenho, na verdade, é pitada de farinha e azeite. E é com essa pitada que farei o último pão para mim e para o meu filho, antes de passarmos desta vida para a morte pela pior causa que há, a miséria. Disse a viúva com um olhar perdido, sem esperança, mas cheio de generosidade. Se eu te falasse que você não precisa se preocupar mais com a escassez de farinha e pão na sua casa, você acreditaria em mim? Eu não te conheço, conheço? Disse ela um pouco constrangida. Faça um pouco de pão para mim e te dou a minha palavra de que, até o fim da seca, o refil de farinha e azeite terá uma edição ilimitada na sua casa. Cena 4. Embora vivamos numa era em que a confiança é sempre posta à desconfiança, a viúva deu um voto a Elias. De fato, sua casa foi presenteada com uma abundância de suprimentos por muito, muito tempo. Era um verdadeiro milagre. As botijas jorravam azeite sem que houvesse um repositório, e como mágica, a farinha multiplicava-se a cada turno do dia. O profeta foragido ficou hospedado naquele humilde casebre por um tempo, até que um dia ele desperta do sono com a viúva em prantos. Cena 5. Meu filho parou de respirar. Está roxo, gelado, está morto, gritou ela transtornada. Antes que Elias dissesse uma palavra, ela prosseguiu. O que eu te fiz, homem? O que eu fiz para receber mais essa desgraça, mais um luto, mais uma perda irreparável? Eu te ajudei, eu te recebi, você tem desfrutado de tudo que é nosso neste lugar. E o que eu ganho com isso? A morte do meu único filho, meu único menino? Ela questiona entre lágrimas, soluços e gritos. Cena 6. Ao observar o estado emocional daquela viúva desamparada, imediatamente aquele profeta dispensou palavras, tomou o menino e subiu para o seu quarto. Suplicou a Deus com fé para que ele voltasse à vida. Ele se deitou sobre o menino 1, 2, 3 vezes, como se estivesse comparando a altura entre dois corpos. Nada. Cena 7. O menino enfim despertou. Seu filho está vivo, senhora, disse Elias com o menino nos braços. Agora não me restam dúvidas. Você é realmente filho de Deus e ele é vivo, é real. Ele existe na sua vida, passou a existir na minha casa, em meu incrédulo e despedaçado coração, disse ela com lágrimas e olhos arregalados. Obrigada por ensinar que a vida é um milagre, seja pela própria vida ou pela própria morte. A viúva de Sarepta acolheu o profeta Elias, apesar de sua própria precariedade. Sua hospitalidade generosa gerou milagres e a abundância de que ela tanto precisava. Sua história é registrada em 1 Reis 17. Capítulo 39. Sunamita, por Liane Barros. Deus nos acolheu, criou espaço nele para nós, para que fôssemos atingidos pelo seu profundo amor.
Eu acredito que tudo que Deus nos dá é para sermos acolhidos por Ele e para servir aos outros em acolhimento. Acolher e hospedar é o que Deus fez por nós. Acredito fortemente que é o que Ele deseja que façamos com os outros. Meu nome não precisa ser citado. Sou conhecida como Sunamita e isso é suficiente para mim. Deus me fez ser importante e me encheu de recursos. Desde cedo percebi que isso era dele e para ele deveria voltar. Tanto eu como meu marido éramos apenas mordomos de tudo que das mãos dele vinha. Moramos em uma cidade que constantemente é visitada pelo profeta Eliseu. Não há outra maneira de defini-lo a não ser homem de Deus. Era inegável. Podíamos perceber isso em todo o seu proceder. Nós e nossa cidade éramos abençoados pela presença e cuidado de Deus que Eliseu trazia até nós. Ele sempre estava aqui por Sunem. O mínimo que podíamos fazer para retribuir era não o deixar chegar e partir sem uma boa refeição. Nós é que saíamos ganhando com isso. Como eram boas as nossas conversas sempre que ele estava aqui. A presença do Senhor enchia a casa, nós nos enchíamos de vida. Eliseu caminhava demais. Da cidade dele até aqui eram mais ou menos 56 quilômetros. É muito chão. Apenas servir-lhe pão não era o suficiente. Depois da sua última partida, fiquei a pensar como poderíamos cuidar melhor desse homem que tanto se entregava em favor de todos nós. Foi assim que a ideia veio. Estava a comer tâmara sentada próxima ao pátio. De repente, a ideia veio como um raio e meu coração se encheu de euforia. Era isso. Devíamos fazer um quarto para que Eliseu pudesse descansar toda vez que viesse a Sunem. Uma cama limpa e macia para o corpo cansado, mesa, cadeira e candeeiro para que seus momentos devocionais tivessem conforto. Um lugar de paz e descanso, um pequeno oásis na jornada. Tudo pensado com amor e carinho em cada detalhe. Chamei meu esposo, que prontamente concordou. Começamos a obra para que tudo ficasse pronto para a próxima visita de Eliseu. Abrigá-lo seria uma pequena representação do que Deus fez e faz por nós. Mal podia esperar a chegada de Eliseu. Mandei colocar os melhores tecidos e travesseiros sobre a cama, água fresca na botija, frutas e pão sobre a mesa. Estávamos tão felizes em poder retribuir, em poder servir um homem tão dedicado ao Senhor. Servir Eliseu era como servir ao próprio Deus, e estávamos muito honrados com essa possibilidade. Finalmente ele chegou a Sunem. Abraçamos nosso amigo perguntando se foi boa a viagem. Ele, com seu jeito sereno e sábio, entrou em nossa casa já nos fazendo sentir a presença de Deus novamente. Apresentamos seu quarto. Quanta alegria ao ver seu semblante, que ele também estava feliz por ter onde descansar. Eliseu quis retribuir. Não me pareceu certo. Não fizemos nada daquilo para ter algo em troca. Mesmo assim, ele quis e profetizou que em 1 ano eu teria uma criança. Não tinha filhos, meu esposo estava já muito velho. Mesmo sendo muito ruim ser uma mulher sem filhos, Deus sempre cuidou de mim e nada me faltava. 1 ano depois, eu estava com meu filho nos braços. Não sabia que poderia haver maior amor e favor de Deus para comigo. Ter uma criança era algo além do que podia imaginar. Meu menino foi crescendo ao som de canções e histórias sobre o nosso Deus. Dedicado, obediente e prestativo. Uma verdadeira paz e alegria ao coração. Certo dia, estando em casa, chega um dos servos com o menino nos braços, mole de tão doente. Mal abri os olhos, nem conseguia falar. Queixou-se de uma forte dor de cabeça enquanto ajudava o pai nas plantações. Coloquei-o com a cabeça no meu colo, orando a Deus por sua vida incessantemente. O peito parou de se encher de ar. A vida tinha ido. Assim como conheci tamanho inexplicável amor quando o tive em meus braços pela primeira vez, agora, com ele em meu colo, descobri a mais dilacerante dor. Deus me ensinou a não me dobrar facilmente nas adversidades e a procurá-lo sempre. Deus me ensinou a sempre depender dele, e esse é meu maior tesouro. Deus havia me dado essa criança sem que eu a pedisse. Haveria então um propósito maior para que ele vivesse. Coloquei-o no quarto do profeta, pois sabia que ninguém entraria ali. Rapidamente preparei a condução e fui ao encontro do profeta. Não carecia de fazer alarde em casa,
preocupando o marido por algo que em meu coração tinha certeza de que Deus resolveria. Ao chegar a Carmelo, encontrei Gease, servo de Eliseu, que me perguntou o porquê da visita, e eu só disse que estava tudo bem. Não era preciso contar também a ele o ocorrido. Quando disse que tudo estava bem, não era mentira. Independente do que acontecesse, eu sabia que Deus estava comigo. Além do mais, não havia tempo a perder com explicações. Nessas horas, quanto menos falamos e mais focamos nos esforços assertivamente, melhor. E eu sabia que se tivesse que explicar o acontecido, perderia minhas forças em lágrimas. Assim que vi Eliseu, meu coração de mãe não aguentou. Até ali, eu tinha conseguido segurar a angústia de ver meu filho sem vida. Sem me dar conta, eu já havia me lançado aos seus pés, desabando meu pranto cheio de dor. Meu filho tão amado, sem uma respiração sequer. Era uma dor absurda, dor essa que eu jamais teria conhecido se não fosse pela profecia de Eliseu. Logo, a única coisa que me veio à cabeça foi ir até ele e pedir auxílio. Graças a Deus ele me ouviu, pegou seu cajado e pediu a Gease que se apressasse para ir comigo, a fim de levar o cajado e colocá-lo sobre o rosto do menino. Não que eu fosse incrédula, mas no fundo eu sabia que era preciso mais do que isso. Eliseu precisava ir comigo, e eu disse que não sairia de lá sem ele. Quando paro para pensar na minha ousadia de falar assim com o homem de Deus, caio na risada hoje em dia, mas na hora foi mais forte do que eu. Ainda bem, quando Gease chegou e colocou o cajado sobre o menino, nada aconteceu. Eliseu entrou no quarto e ficaram os dois, ele e meu filho, lá dentro a sós por um tempo. Do lado de fora, me faltavam palavras para conversar com Deus. Tem horas na vida que a gente só faz sentir e chorar. Em todo o tempo, sabia do poder e do cuidado de Deus. Fosse o que fosse, por mais que doesse, Deus era bom e, confiando na sua bondade, pude viver coisas maravilhosas até ali, descansando nela. Ele guiou nossa família e nos prosperou. E sabemos que isso é resultado de seu próprio querer, não vem de nós. Então, eu poderia depender novamente da sua bondade nesse momento difícil. Eu não conseguia me expressar, mas ele estava lá e me entendia. Nunca vou esquecer o som da respiração do meu filho quando a porta do quarto se abriu e nos perdemos em abraços. Ouvir aquele som foi como ouvir Deus soprando o fôlego da vida sobre todos nós. Nosso lar ganhou um novo fôlego para que pudéssemos prosseguir em cuidar, hospedar, acolher, servir e compartilhar com todos os que passassem por nós e por nossa cidade a grandeza e a bondade do Senhor. Olhar para o meu filho sempre será para mim a lembrança de que, em qualquer circunstância, o que realmente vale a pena é descansar em total dependência do amor e da bondade do Senhor. Deus nos acolheu, criou espaço nele para nós. Por isso, eu e minha família, enquanto tivermos vida, criaremos espaço em nós para acolher os outros, sempre dependendo do Senhor. A mulher sunamita não tem seu nome registrado nas Escrituras, mas sua história aparece em 2 Reis 4, a partir do verso 8. Capítulo 40. A Escrava, por Raquel Otônia de Araújo Costa. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. 2 Reis 5, 1 a 5. Querido diário, desde que fui trazida a este país, as coisas têm sido bem estranhas. Não sei se estranha seria a palavra certa, mas é a palavra que eu tenho neste momento. Tanto é que eu tenho escrito pouco. Aqui na Síria tudo é muito diferente, claro. Pessoas, idioma, deuses. Meu senhor, Naamã, serve a um certo Rimon, deus da tempestade, segundo eles. Não entendo como alguém se renderia a uma entidade que por si só é a própria tormenta.
Não sei quantas respostas se encontram no templo das tempestades. Até que percebi que Naamã, meu senhor, e sua esposa estavam preocupados. Parece que Rimon estava realmente presente. Essa casa era só temporal, sem paz ou sem direção à vista. Os dias pareciam sem fim. O tempo estava tão fechado que as noites viraram dias, que viraram noites, e a gente nem percebia. Enquanto a casa estava assim, do lado de fora, meu senhor era cada vez mais bem-sucedido. Todos conhecem Naamã por aqui. Ele é herói de guerra, famoso, aclamado. Não tem quem o veja e fique sem sorrir. A vitória da Síria, inclusive, veio por suas mãos. Minha escravidão, inclusive, foi resultado disso. E é estranho. Essa é a mesma palavra. Estranho. É estranho que um homem tão aplaudido esteja passando por problemas tão grandes. E é estranho que eu, como escrava, tenha sentido tanta vontade de ajudar. Porque foi isso que eu senti. E foi isso que eu fiz. Não sei dizer muito bem qual a lógica disso. Nem sei se tem. Só sei o que eu vi, o que eu poderia ter feito e o que eu realmente fiz. Acontece que Naamã, o homem que acabou com minha terra, matou meus amigos, destruiu tudo que eu conhecia, me tirou de casa e me fez trabalhar como escrava, é leproso. E ainda bem que este diário é secreto. Eu estaria morta se alguém soubesse disso pela minha boca. Mas essa é a verdade. O grande herói nacional estava se deteriorando na minha frente. O valentão que invadiu minha realidade estava sofrendo. Sua família sofria com ele. Sua esposa escondia esse segredo com ele. E agora, eu também. O segredo dele também era meu. Eu me tornei parte da sua história. Eu era parte da sua impureza. Ah, ainda temos isso. Como vou clamar ao Senhor estando em contato com um homem tão impuro? Ele já me tirou de longe do templo e ainda me torna impura só por estar perto dele. Ele que devia estar morando sozinho, longe de todos. Mas não. Todos querem estar perto dele. Eu sou obrigada a estar perto dele. Foi isso que eu vi. Um temporal que me dava razões suficientes para fugir, lutar, gritar, praguejar, matar ou morrer. Eu conhecia as histórias de muitas mulheres israelitas corajosas que resolveram as coisas de diversas formas diferentes. Elas enfrentaram muito perigo de peito aberto. Mas foi estranho, muito estranho. Tudo que eu sentia e sabia era que eu tinha a resposta de que ele precisava. Eu sabia como afastar o temporal. Eu sabia que ele não precisava definhar na lepra, por mais que eu tivesse todos os motivos para deixar que isso acontecesse. E foi aí que meu coração se encheu de compaixão, ou coragem, ou os dois. Nem sei mais se é possível existir de verdade um sem o outro. Se a coragem é pela agressão em si, ela vira covardia. Se a compaixão só sente e nada faz, ela é vazia. Cheia dessa compaixão corajosa ou dessa coragem compassiva, falei com minha senhora sobre onde encontrar a cura. Naamã precisaria voltar ao lugar de onde me tirou, sem me levar junto, sem trazer lembranças da minha casa. Não era sobre minha restituição, sobre pagar as minhas contas. Era sobre ele. Ele precisava ir para o lugar que eu mais amava e do qual eu mais sentia falta. Nos meus sonhos mais lindos, era tudo o que eu esperava. Poder voltar para minha casa. Mas não era minha vez. Estranho demais. Estranho demais. Como eu consegui mostrar para ele o caminho de volta para minha casa? Como surgiu a ideia de dizer para ele voltar para lá? A última vez que Naamã pisou no meu país, ele estragou tudo. Mas era lá em casa que ele encontraria a resposta. Eu também não sei explicar por que minha senhora me deu ouvidos, ou como ele me deu ouvidos, ou como o próprio rei me deu ouvidos. Isso mesmo. Eu disse que meus dias estavam estranhos. O que eu falei com a minha senhora chegou ao rei da Síria. Eu não sabia nem onde esse país ficava. Agora o rei sabe o que eu falei. E eles todos acataram meu conselho. Meu senhor foi atrás do profeta de Israel buscar o fim do seu temporal. Agora eu não sei bem o que aconteceu em Israel. Não sei como minha cidade e vizinhança estão. Eu não ganhei alforria. Eu não ganhei presente algum.
Mas hoje eu vi quando Naamã voltou. De novo. Estranho. Ele está curado. Sua força para a batalha está melhor que antes. Seu prestígio e estima agora serão ainda maiores. E eu não estou com medo. Não estou triste por ele ter ido aonde eu mais queria ir. Não estou frustrada por ele estar melhor. Até porque a maior das estranhezas aconteceu junto com essa cura. Ele voltou com um carregamento de terra. Terra da minha terra. Ah, eu não tenho palavras. Meu coração não está se aguentando. Quem pensaria que eu veria minha terra de novo? E ela está aqui. Eu sei, continuo escrava. Parece que eles nem sabem meu nome direito. Mas tem alguém que sabe. Sabe meu nome, sabe minha situação e sabe que eu precisava saber disso. Eu precisava saber que ele não me esqueceu. Que ele está comigo até longe de casa. Até na escravidão. Eu enviei Naamã para ele. Ele fez Naamã trazer mais dele para mim. Não sei se alguma coisa disso faz sentido. Eu ainda não vi lógica nessa história. Mas é real. É a minha história. E você é o meu diário, está aqui para guardar minhas palavras e histórias mesmo. Enfim, já é hora de eu voltar para o trabalho. Acho que é isso. Foi melhor eu me livrar do que seriam minhas reações por direito. Talvez me agarrar ao que era meu direito era minha maior escravidão. Lutar era meu direito. Matar era meu direito. Fugir era meu direito. Ter compaixão, não. Não era direito de ninguém. Ele não merecia. Mas foi justamente quando eu me livrei dos direitos que a tempestade saiu da minha realidade. O dia aqui está outro, sem trovoadas ou escuridão. Rimon não é mais o Deus desta casa. O Deus de Israel se fez presente aqui. Outro dia eu volto, querido diário. Obrigada por me ouvir mais uma vez. Beijos daquela que você conhece, a ponto de não precisar falar o nome.